Esse personagem se chama Genos. Esse personagem também se chama Genos. Será que a igualdade entre o nome dos dois personagens é mera coincidência? Ou será que algo no passado de Dr. Genos tem a ver com a história do ciborgue Genos? E aliás, Genos pode mesmo ser considerado um ciborgue? Vamos ver essa teoria de hoje. Essa teoria diz que Dr. Genos e Genos, na verdade, são o mesmo indivíduo. Quer dizer, não literalmente falando. Mas para vocês entenderem essa teoria, é importante falar individualmente sobre os dois e como que a história dos dois pode eventualmente se conectar. Segundo Genos, quando ele era garoto, sua vila foi atacada por um ciborgue enlouquecido que matou seus pais e destruiu a vila onde ele morava. Após ser salvo pelo Dr. Kuzeno, Genos foi convertido em um ciborgue e durante todo esse tempo ele cultivou o desejo de encontrar o ciborgue que destruiu a sua vila para poder enfim se vingar pelo que aconteceu. Durante sua jornada, Genos acabou conhecendo Saitama, com quem ele permanece até o devido momento. A história de Dr. Genos é contada tanto no mangá quanto no anime. Em sua história é dita que Dr. Genos foi um cientista muito famoso no passado, sendo responsável por várias descobertas. Porém, mesmo ganhando todos os prêmios possíveis da Academia Científica, ele não estava satisfeito, pois achava que a humanidade desperdiçava o seu talento com coisas banais. Mesmo todos os troféus que Dr. Genos ganhou da Academia, ele os considerava fúteis e dizia que isso atrasava o desenvolvimento da humanidade. Então, após isso, Dr. Genos se desligou de toda a academia científica e resolveu estudar sozinho, até que quando estava quase ao fim de sua vida, ele descobriu algo extremamente inovador, o segredo para a evolução humana. Com esse segredo recém-descoberto, a primeira coisa que Dr. Genos fez foi recuperar a sua juventude, para que ele continuasse realizando suas experiências em tempo hábil. Por não confiar em nenhum outro cientista de todo o planeta, Dr. Genos criou clones dele mesmo para que servissem de assistentes para suas experiências. Durante esses estudos, Dr. Genos descobriu que todo ser vivo possui um limitador e que o segredo para evoluir estava em elevar esse limitador cada vez mais. Para elevar o limitador humano, Dr. Genos descobriu que ele poderia combinar o DNA humano com o DNA de várias espécies animais. Assim, ele foi criando formas de vida cada vez mais evoluídas do que os seres humanos. E foi assim que Dr. Genos fundou a Casa da Evolução, uma organização onde ele podia livremente criar seres vivos combinando o DNA humano com o DNA animal. O DNA animal permitia com que essas criaturas possuíssem habilidades sobre-humanas, enquanto o DNA humano dava consciência para essas criaturas. A sua forma definitiva foi Asura Kabuto, mas mesmo ele possuía um limitador de onde ele foi capaz de evoluir. Mas o que isso tem a ver com Genos? Para entender isso, vamos voltar um pouco ao passado. Para continuar com seus experimentos, Dr. Genos criou vários clones dele mesmo para servirem de assistentes. Mas nenhum clone nasce adulto. Dr. Genos descobriu a forma de recuperar a sua juventude, o que quer dizer que é possível que ele seja o ser humano mais velho de todo o planeta de One Punch Man. Como todos os seus clones nasceram bebês, vamos partir do pressuposto que um desses clones, quando era jovem, eventualmente se rebelou contra o Dr. Genos original. Ele não queria permanecer como um escravo de Dr. Genos. Então, ele fugiu da Casa da Evolução. Por causa da sua aptidão com ciência, logo, ele se envolveu mais uma vez com a academia científica, tentando se beneficiar de algumas das coisas que ele descobriu dentro da Casa da Evolução. Isso o fez se aproximar do Dr. Kuzeno. Dr. Kuzeno é um grande gênio da robótica. No entanto, na webcomic é dito que Dr. Kuzeno no passado perdeu seu neto para o ataque do ciborgue enlouquecido que matou os pais de Genos. E se na verdade o tal neto que Dr. Kuzeno perdeu foi exatamente o clone de Dr. Genos que ele possa eventualmente ter adotado? Afinal, ter sido um assistente do Dr. Kuzeno
pode ter feito com que o próprio Dr. Kuzeno criasse um laço afetivo com o garoto, exatamente por, talvez, nunca ter sido pai antes. Foi então que aconteceu o ataque do ciborgue. O ataque do ciborgue enlouquecido pode ter causado a morte do clone de Dr. Genos, o que acaba remetendo a uma outra obra japonesa muito famosa para quem gosta de animes, Astro Boy. Astro Boy conta a história de um garoto robô que foi construído inicialmente para substituir o filho de um cientista que havia morrido. Ou seja, Genos, na verdade, não é um ciborgue. Ele é um robô construído para substituir o neto de Dr. Kuzeno, que é o clone do Dr. Genos. Por conta disso, Genos recebeu esse nome. Foi o Dr. Kuzeno que o batizou de Genos. No entanto, Genos tinha uma inteligência artificial, uma memória programada pelo Dr. Kuzeno. Essa memória era a versão digitalizada da memória do clone de Dr. Genos. Isso explica como que Genos é tão inteligente. Isso explica o porquê ele se diz um ciborgue e o porquê ele acredita que sua vila foi destruída. Dr. Kuzeno programou suas memórias baseada no que ele sabia sobre o clone de Dr. Genos. E a prova de que Genos não é um ciborgue é que, por definição, ciborgues são seres parte humano e parte robô, como, por exemplo, o ciborgue da Liga da Justiça. Durante a saga da Associação dos Monstros, quando o Garou mata Genos, fica claro que toda a sua consciência, toda a sua memória, tudo aquilo que o define como um ser vivo, está na verdade concentrado em um núcleo e não em um cérebro humano. Isso significa que Genos não tem o que é necessário para ser considerado um ser humano. Ele não possui cérebro. Tudo que o define como indivíduo está em um núcleo robótico, está em um HD. Isso significa que Genos não é um ciborgue, ele é um androide. Sendo um androide, ele tem que ter sido construído por alguém, e a sua inteligência artificial foi baseado em uma mente de alguém que o Dr. Kuzeno conheceu, o seu suposto neto que foi morto pelo ataque do ciborgue enlouquecido. Quem é esse neto? O clone de Dr. Genos.